Bom dia mais uma vez a todos, bom dia aos internautas mais uma vez também. Hoje a gente está aqui trazendo a parte 2 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Fui convidado para fazer essa palestra porque acho que foi no domingo passado, eu estava dando essa aula da parte 2. Aí Marisa só bateu na porta e falou assim, a palestra é sua. Aí eu falei, como assim? Como assim? Não sabia, mas estamos aqui, né? A gente não vira as costas para o trabalho, né? Então a gente sabe que estamos aqui para fazer. Eu vou começar hoje, vou explicar para vocês que a gente vai falar da parte 2 do capítulo 12, mas na verdade não tem muito como a gente falar só da parte 2. A gente, semana passada, no sábado passado, quem estava aqui assistiu com o Humberto a parte primeira, né? E a parte 2 é instruções dos espíritos. Mas não tem muito como a gente desassociar uma coisa da outra, porque na verdade a gente está sempre aprendendo por repetição, como a gente fala. Então a gente vai sempre repetir, principalmente porque a nossa maior missão, o nosso maior objetivo como espíritos imperfeitos que somos é o aprendizado do amor no reencarne, né? Na reencarnação. E o aprendizado do amor, quer dizer, se a gente pegar o Evangelho, esse é o capítulo 12. Se a gente pegar o Evangelho inteiro, cada capítulo que a gente for pegar do Evangelho, ele vai basicamente nos ensinar a amar, porque essa é a lição que a gente precisa aprender. Então, todos os capítulos, se nós olharmos para eles e ouvirmos ou lermos da forma que for, e com o olhar do aprendizado do amor, vai mudar completamente de figura o que nós estamos lendo. Dica importante de Mauro. Mauro também é cultura, tá vendo? Porque só isso, o nosso aprendizado é esse. Então, todo o Evangelho é para nos ensinar a amar. Pode falar do honrais vosso pai e vossa mãe. Pode falar oh meu Deus, como é que é os beatitudes? Bem-aventurados, seja qual for o capítulo das bem-aventuranças, todos eles, o fundo é para nos ensinar a amar. E o amai os vossos inimigos não podia ser diferente, né? Aí Jesus já trouxe logo no nome, para a gente não ter dúvida, é amai os vossos inimigos. Então é uma parte difícil que a gente tem que aprender. Então a gente repete bastante ela o tempo todo. Eu vou começar a nossa palestra de hoje. Normalmente a gente finaliza com um vídeo. Eu vou começar a nossa palestra com um vídeo pequeno, que é para a gente entrar no clima, tá, do Evangelho e do tema de hoje, ok? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Então, muito obrigado. A palestra já acabou e vamos embora para casa, né? Pensar sobre o vídeo, porque ele já falou sobre tudo que a gente pode falar. Isso há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, a gente realmente precisa perceber que as lições estão aí conosco há muito tempo, não é? Se vocês perceberem nesse vídeo, ele passa um pedacinho, né, do filme, mas ele passa nas pequenas frases pelo Evangelho completo. Porque, como eu falei, né, é todo no aprendizado do amor. Então, todas as coisas que a gente ouve, ou que a gente precisa ler, ou que a gente faz, tudo tem que estar baseado, tudo, absolutamente tudo, todas as nossas ações e pensamentos têm que estar baseadas no aprendizado do amor. E amai os vossos inimigos, ele traz exatamente isso. Como a gente vai falar da segunda parte, e a gente vai se repetir um pouco, mas a gente vai falar da segunda parte, eu trouxe para vocês, porque a segunda parte da instrução dos Espíritos, a gente vai voltar várias vezes no vídeo, porque eu vou lembrar vocês, mas a segunda parte da instrução dos Espíritos traz a vingança, o ódio e o duelo, que são as 3 coisas que os Espíritos tratam nessa segunda parte. E aí a gente vai pensar assim, mas eu não tenho mais isso comigo, né, de vingança, eu não odeio mais ninguém, né, já estou num outro lugar, talvez eu tenha uma briguinha aqui, uma discussãozinha ali, uma coisinha meio que mal resolvida, mas odiar não. Duelo, imagina, duelo é coisa do passado, não é? Duelo a gente já não duela mais também, mas a gente às vezes não se percebe, e aí a gente precisa se perceber bastante e olhar para si mesmo, porque muitas das vezes a gente fala, vingança é um prato que se come frio, são frases que a gente lança e que fazem parte do nosso cotidiano, não é? Vingança é um prato que se come frio, me aguarde. A gente fala isso às vezes, né, sem perceber. Porque os hábitos estão, né, dentro do nosso espírito, porque a gente carrega isso de muitas e muitas encarnações. Então são vícios que a gente tem dentro de nós e que a gente precisa se libertar deles. E na instrução dos Espíritos, um deles fala, quando fala da vingança, a primeira frase é: a vingança é o último destroço, esse é o primeiro ensinamento do parágrafo sobre a vingança na instrução dos Espíritos. A vingança é o último destroço abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Costumes bárbaros. E nós ainda temos esse tipo de pensamento em algumas situações das nossas vidas. É o último a ser abandonado dos costumes bárbaros. E nós ainda não abandonamos. Então o ensinamento começa todo, ele traz todo o ensinamento a partir disso. O outro, que é sobre o ódio, e a gente acha que não odeia, mas às vezes a gente solta essa frase também: eu odeio com todas as minhas forças. Às vezes a gente solta. Se a gente não solta, algumas pessoas a gente conhece que falam e a gente ouve as pessoas falarem. Em ouvindo as pessoas falarem, se a gente não quer falar isso, se a gente já não fala mais, se nós estamos ouvindo essa pessoa falar e ela está próxima de nós, ela está dentro do nosso campo vibracional. Então nós estamos em sintonia com isso também, não é? Porque se ela está próxima de nós, ela faz parte do nosso campo vibracional, o que significa que nós vibramos na mesma linha, vamos dizer assim. Um pouco mais, um pouco menos, a depender da história, né, individual de cada um, mas o planeta vibra, né, no geral, de uma forma. E o ensinamento que vem dentro da instrução dos Espíritos é: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O Espírito começa dessa forma. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Que nada mais é do que a lição do próprio Cristo, não é? E aí a gente fala do duelo, que a gente fala, não, duelo também não existe, duelo é coisa do passado, já não tem mais isso. Mas a gente de vez em quando fala assim, né, que eu sou capaz de matar essa pessoa. Por causa disso, por causa daquilo, por causa do que quer que seja. Duelo não existe mais, né? Que a gente sabe, né? Coisa da barbárie, né? Não tem mais, é coisa primitiva. Mas a gente é capaz, sou capaz de matar. Se aparecer na minha frente, eu sou capaz de matar. Percebe como a gente está envolvido nisso tudo ainda, não é? E o Espírito vem e fala: verdadeiramente grande, no ensinamento sobre o duelo, só é aquele que, encarando a vida como uma viagem, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo,
não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Então eu não vou me afastar do caminho que eu tenho que seguir. Não importa quem apareça na minha frente, como apareça na minha frente, a situação que se apareça na minha frente. Se eu tiver o entendimento de que eu tenho um caminho a seguir e que vai me conduzir a um objetivo maior, que é a felicidade, que é o aprendizado do amor, como a gente está falando. Então, a minha visão particular de amar os vossos inimigos e desse capítulo, ela volta toda para dentro de mim mesmo. Então, por isso que eu trouxe para vocês dessa forma essa visão, porque eu vejo dessa forma todas as coisas que eu quero para o mundo, eu preciso fazê-las acontecer dentro de mim mesmo primeiro, porque o mundo que está à minha volta, ele é reflexo de mim mesmo, porque somente o que eu reflito é o que retorna para mim. Meu campo vibracional vai permitir a entrada de pessoas que vibrem e se sintonizem da mesma forma que eu. Isso é meio que uma lei básica dentro do Espiritismo, a gente já conhece a lei de sintonia, né? Então, todo o trabalho começa dentro de mim mesmo. Então, amai os vossos inimigos. Quando Jesus diz isso, eu trago muito para mim, e por isso que eu queria passar essa visão para vocês, de amar a mim mesmo. Porque eu sou um espírito tão imperfeito, na maioria das vezes, num caminho evolutivo sim, num esforço muito grande, mas um espírito imperfeito, onde eu me torno inimigo de mim mesmo muitas vezes e me saboto, e ainda participo de coisas como as frases que a gente viu, e aí a gente percebe que a gente não está tão longe assim, né, do ódio, da vingança e do duelo. Então eu trago isso para dentro de mim porque fica mais fácil para eu acessar essas coisas. Há de se ter coragem, né? A gente não pode esquecer disso, de se olhar e acessar essas coisas. Mas somente assim eu vou conseguir trabalhar essas coisas e fazer com que aí fora se modifiquem e se tornem as coisas que eu quero para o mundo. Porque eu quero para mim primeiro, não é? E aí a gente vai lá no dicionário saber que inimigo é aquele que odeia alguém e é o que procura prejudicá-lo. E aí, na maioria das vezes, a gente percebe que a gente se odeia às vezes. E que a gente não acha que devia ter feito aquilo. E a gente quer se prejudicar, se sabota, faz tudo. Além dos outros que estão também lá fora, não é? E que também a gente, infelizmente, por nos considerarmos às vezes inimigos e não compreender o aprendizado como um todo, nós começamos a refletir e espelhar isso nas pessoas e a terceirizar as coisas em determinadas pessoas e então torná-las, nós fazemos essas pessoas inimigas nossas. Porque tudo parte de nós. Por que aquela pessoa é seu inimigo? Ah, não sei o que eu fiz para ela, mas ela é minha inimiga, não sei o que eu fiz para ela, mas a gente deve ter participado desse processo, não é? Não estamos falando de uma vida só, vamos lembrar disso, né? Talvez esse processo tenha se iniciado muito longínquamente, né? Em vidas e vidas e vidas passadas. Passamos algumas vidas e vidas sem reencontrar com esse espírito, mas essa situação, ela paira e essa situação precisa ser resolvida porque a responsabilidade precisa ser tomada por mim e eu tenho que reajustar as coisas que eu faço. Então, no dicionário, o inimigo é o que odeia alguém que procura prejudicá-lo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá no como é que chama aquele? Aurélio, e buscamos isso aí para vocês. Mas Haroldo Dutra descobri que ele traz uma outra versão dos inimigos no Evangelho, naquele novo estudo que ele tem do Novo Testamento. Ele faz a tradução de inimigo como diferença. E então isso modifica também completamente a nossa visão de inimigos e de amai os vossos inimigos, que passa a ser amai as vossas diferenças. E aí a gente dá um nó na cabeça, tá vendo? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz, pegadinha. Amai as vossas diferenças. Quando a gente fala que a gente tem... muitas das vezes nós somos inimigos de nós mesmos, porque nós temos essas diferenças internamente também, porque nós estamos lutando contra as coisas que nós precisamos compreender. E aí a gente joga isso lá fora, porque as pessoas são diferentes de nós também. Se nós temos pensamentos diferenciados internamente falando e ficamos
né? A cada hora faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo outro. Dou o passo ou não dou o passo, paro, ou caio no buraco ou não caio, fico triste ou fico alegre, e por aí vai. Algumas vezes a gente se entrega, outras vezes a gente dá o passo certo, outras vezes a gente se conecta, ora, faz, consegue ajuda e tal. Lá fora a mesma coisa, porque as pessoas também são diferentes de nós. E vou contar um segredo, né? Todo mundo é diferente um do outro. O que isso quer dizer? Danou-se. Danou-se, porque todo mundo é diferente um do outro. Não existe um espírito igual ao outro, não existe uma história igual à outra. Então, se todos são diferentes uns dos outros e têm as suas diferenças, todos são os nossos inimigos? É para pensar. E aí a gente vai um pouquinho mais longe. Então, o que quer dizer amai os vossos inimigos? Como que Jesus fala isso para a gente? Então, amai todo mundo, porque todo mundo é diferente de mim. Por consequência, se estão diferentes de mim, todo mundo é inimigo, então eu tenho que amar todo mundo. Bam! Olha só que coisa! Temos que amar uns aos outros. Olha como Jesus vai dando as suas voltas para poder falar com a gente da forma que a gente entende, onde nós entendemos, onde e que forma, qual o momento que eu estou vivendo agora? Esse. Então Jesus vai lá e fala dessa forma. Qual o momento que eu estou vivendo agora? Aquele. Então Jesus vai lá e fala da outra forma. O Evangelho inteiro fala sobre isso exatamente por causa desse motivo, porque Jesus vai falando, a cada dia que eu abrir o Evangelho num determinado ponto, aquela mensagem vai servir para mim. Uau, olha como Jesus, a espiritualidade, eles parece que lê a nossa mente. Olha como isso caiu como uma luva para mim hoje, para a minha situação de hoje. Lógico, porque a mensagem é uma só, o contexto é um só, a gente lê conforme a gente está entendendo, conforme o momento que a gente está vivendo. Momentos de graus de evolução, que a gente está entendendo isso hoje, amanhã eu estou entendendo de outra maneira, hoje eu tenho contato com uma pessoa que me fez pensar diferente. Inimigo me fez pensar diferente. Ajudou. O inimigo te ajuda, olha, o inimigo te ajuda. Olha. E olha como Jesus vai acessando as coisas em nós de uma forma que a gente não percebe. Porque ele é tão misericordioso, dentro da sua sabedoria, filho de Deus, não podia ser diferente, né? A gente chega lá, que a gente também é filho de Deus. Mas ele participa tanto dessa misericórdia que ele vai acessando a cada um de nós e vai fazendo com que a gente perceba as suas verdades e vá seguindo os seus passos, de forma que a gente não se revolte contra ele. Porque muitas das vezes a gente falou para que é diferente do que a gente pensa, a gente se revolta e fala, não vou fazer. Né? Vai comer brócolis, não vou comer, não gosto. Não é assim que a gente faz. Então vai tomar sorvete, que eu estou mandando você tomar sorvete. Não, eu quero brócolis, mãe. Não quero sorvete. Porque nós somos crianças, inimigos de nós mesmos. Nós ainda teimamos muito. Então a gente precisa perceber isso. Quando eu descobri essa coisa e Haroldo trouxe isso, eu falei assim, ponto, aí a gente está bem, agora a gente está tranquilo, a gente tem que amar todo mundo e já aprendemos a lição. Podemos acabar a palestra também? Não. Está na boa? Não, né? E aí a gente traz para a gente só relembrar as máximas de Jesus, que vocês viram na semana passada também. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E lembra que a gente está fazendo um exercício de olhar e se utilizar disso para quem está lá fora e para nós mesmos. Lembra sempre disso em cada frase, em cada leitura que a gente for fazer. Porque é muito importante. Porque esse auto-amor é um dos mais importantes para a gente desenvolver. Esse aprendizado de se amar. Para que a gente se compreenda. Não é? A gente tem a outra que é se só amardes aos que vos amam, que mérito se vos reconhecerá. Que é o que ele fala no vídeo, né? Que galardão você vai ter se você amar só aqueles que lhe são próximos, não é? Então a gente tem que amar os que estão próximos? Sim, porque em teoria é mais fácil de amar aqueles que já estamos ali juntos, né? E muitas das vezes até naqueles que estão juntos aparece um que a gente, né, fala que, opa... O que aconteceu aqui? De onde que surgiu essa pessoa? Entendeu? A gente volta lá naquelas frasezinhas, talvez, dependendo da situação, né? Odeio, vou me vingar, vou matar, não sei o quê.
Porque dependendo da situação, a gente é levado, se a gente não se vigia, a gente é levado a esses pensamentos primitivos que a gente ainda tem em nós, né? Então, se a gente só amar aqueles que nos amam ou aqueles que estão próximos, também não tem jeito. Se saudardes apenas os vossos amigos, o que fazeis mais do que os outros fazem? E aí a gente começa então a ter aquele olhar maior, mais amplo, sobre olhar para os outros, ao mesmo tempo que olhamos mais profundamente para dentro de nós mesmos. Porque eu posso reconhecer os outros, olhar e ampliar mais a minha visão. 360 não vai dar, é só o espírito, só desdobrado, aí a gente consegue ver de todo lado. Mas, por enquanto, eu posso ampliar um pouquinho mais a minha visão à medida de que eu me aprofundo mais dentro de mim e consiga me perceber. E aí a gente vai começar a saudar os outros. Aquele que você passa e você nem sabia que estava ali, que você passou por ele e não viu. Porque às vezes a gente passa e não vê uma pessoa que está do nosso lado. Aqui, às vezes, eu dou o exemplo, aqui no centro, às vezes acontece. A gente chega, muito trabalho para fazer, muita coisa para fazer. Domingo, então, né, o centro está cheio, está todo mundo aqui, está lotado, e a gente está atrasado porque tem que dar uma aula e tal. A gente passa e não vê a pessoa, que praticamente estava assim já. E você, pum, passa e a pessoa fala... Acontece. Mas quando a gente vai se percebendo, a gente vai ampliando essa nossa visão. E a gente consegue perceber uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é uma lição muito importante, que as pessoas são mais importantes que as coisas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Ah, mas aí você não está falando novidade nenhuma, né, Mauro? Estou, porque a gente não faz isso. Porque às vezes a gente passa e não percebe um olhar que está pedindo ajuda. Às vezes a gente passa e não dá um bom dia porque está atrasado para dar uma aula. Olha aí, estou já fazendo até, como é que fala? O depoimento aqui, né? Que eu faço isso às vezes, né? Porque um dia me caiu a ficha, exatamente assim, cair a ficha é uma coisa muito interessante, né? Porque Deus é misericordioso, Ele vai colocando as oportunidades na sua frente, e você vai passando por ela, elas vão ficando para trás, Mas Ele é tão teimoso, porque a gente é também filho dele, só podia ser, a gente é tão teimoso, né? E Ele é tão teimoso que Ele vai colocando de novo, até o dia que você... Ah, tá, eu vi agora. Ele falou assim, eu sabia que você ia ver um dia. E é isso. A gente passa e tem que perceber as pessoas. A gente tem que perceber mais do que as coisas. A aula vai atrasar 5 minutos porque eu precisei parar e dar um abraço, 2, 3 abraços, conversar. Porque tudo está de acordo. Porque não cai uma folha da árvore se não for a vontade do Senhor. E a gente precisa acreditar nisso. Então é só você se deixar levar pela situação e pelos sentimentos e pela percepção a mais que a gente pode ter. A gente é que se abre para isso. E quando a gente percebe, a gente se abre para isso e as coisas começam a fluir, né, que a gente chama de go with the flow, né? Começa a fluir, você começa a perceber que a aula nem atrasa. Olha só. Porque de alguma maneira você chega mais cedo para dar os abraços. Mas você não percebe, porque ele age em nós sem que a gente se perceba, para que a gente não se revolte. Porque se eu falar que você tem que chegar mais cedo do que a aula que você vai dar, porque você tem que dar atenção às pessoas e abraçar e tal, e você tem que acordar 20 minutos mais cedo, mas eu não vou acordar mais cedo mesmo, então você atrasa a aula, então a aula começa 10 minutos mais tarde, ou então as pessoas vão ficar sem abraço. Esses somos nós. Mas ele vai agindo em nós. E aí a gente percebe que, de repente, eu estou chegando 10 minutos mais cedo porque pessoas precisam ser abraçadas. Mas eu preciso ser abraçado. E eu chego porque faz bem a mim. E aí eu volto o pensamento para dentro de mim. E aí eu me alimento de coisas boas. E aí eu tenho esse retorno de lá. Não é engraçado isso? Ele vai agindo na gente sem a gente perceber. Sede, pois, ele diz também, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus para contigo. Então, tudo isso serve para todos nós, para os nossos inimigos, né? Como a gente falou.
Trazemos também o pensamento de Kardec, que a gente trouxe na semana passada também, que diz que aquele que no mundo moral se eleva, que é o nosso esforço maior, compreende que o ódio e o rancor somente o aviltariam e o rebaixariam. Então, todos os sentimentos, conforme a gente vai se elevando, conforme a gente vai sofrendo essa transformação interna, e a gente vai percebendo e se percebendo dentro desse movimento de aprendizado de amor, a gente vai percebendo que todas as coisas que só nos jogam para baixo, ou nos rebaixam, ou nos puxam, e nos entristecem, e nos deprimem, não pode ser boa, né? Porque eu não quero isso para mim. E aí você fala, não quero isso para mim, então eu não posso ter isso para mim. Então eu não vou dar vazão ao ódio, nem ao rancor, nem à vingança, não. O que eu vou fazer? Não quero para mim, quero ser feliz. Então eu vou procurar as coisas, vou procurar outros caminhos, e aí o Espiritismo, a nossa doutrina, ajuda bastante nesse sentido, né? Eu vou procurar essas coisas porque eu posso errar sim, mas eu posso ser melhor. E aí eu vou procurando. Então, como eu quero para mim, isso vai se refletir. Eu começo a fazer comigo, isso se reflete. Então, automaticamente eu passo, sim, inconscientemente, a amar os meus inimigos pelas minhas ações. Até que não faz diferença se eu falar para ele que eu amo ele, mesmo ele sendo meu inimigo, que eu o perdoe, que eu ore por ele, ainda que ele ainda não compreenda. Eu vou fazer uma oração por ele. A gente chega ao estágio de vou fazer uma oração por aquele que não gosta de mim. Ó, aí vem o quê? Bam! Olha, deu certo de novo. Deu certo de novo. De novo, Deus agindo em nós sem a gente perceber. De repente, a gente se pega fazendo uma oração dentro do nosso movimento normal, né, de vigiar e orar, e você faz orações pelas pessoas, pelos doentes, e de repente você se percebe orando por aquele que você não pensaria em orar num passado talvez próximo. Isso sem contar com aqueles que a gente não conhece. A gente vai atingindo estágios e degraus e a gente daqui a pouco está orando por aqueles que a gente nem conhece, que nem passaram ainda por essa encarnação, mas que são ligados a nós espiritualmente e que talvez a gente tenha feito alguma coisa com eles numa vida passada e que me perdoem porque talvez eu tenha feito e eu talvez não soubesse o que estava fazendo. Então me perdoem se possível for. Não foi isso que Jesus falou na cruz? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A gente vai chegando muito próximo, muito próximo. Estamos sempre muito próximos de Jesus e das máximas de Deus e das leis divinas, sem perceber. Então, quanto mais consciência nós temos disso, mais isso se torna forte dentro de nós, sem que a gente precise pensar para fazer. Esse é o movimento que vai acontecendo naturalmente. Ser superior ao seu adversário, continua um pensamento de Kardec, ser superior ao seu adversário, preciso é que se tenha a alma mais nobre e mais generosa do que a dele. Então, logicamente, se você vai ser superior no sentido de que você vai perdoar ou você vai pensar nele e vai amar, é natural que você esteja um passo a mais e menos vinculado àquele que está ainda fixado em você numa dor ou numa situação difícil. E nós já estamos nos libertando disso. Porque em nos libertarmos disso aos poucos e não ser superior, porque agora eu sou superior e você aí está lá atrás ainda inferior, fica aí, né, que se dane você, não vou nem... Não, porque aí você está pior do que ele, na verdade. Não, é o ser superior no sentido de que você pode se libertar da dor e carregá-lo junto com você, porque ele ainda dói. Mas você já não dói mais, já não está tão adoecido. Então eu posso voltar e posso carregá-lo, porque eu quero que ele vá comigo. Esse é o verdadeiro sentido do aprendizado do amor. Eu quero que ele vá comigo, eu quero que ele aprenda comigo. Porque o meu aprendizado sozinho não me leva a lugar nenhum. Então a gente vai falar assim, mas e o obsessor? Que só detona a gente, chega aqui e começa a detonar a gente. Ele não está detonando a gente porque a gente simplesmente entrou na frente dele do nada. Existe toda uma ligação que precisa ser curada dos dois lados, porque os dois são adoecidos. Existe toda uma vibração, uma sintonia, por isso existe a obsessão.
Então eu não quero só me livrar, eu vou no centro espírita para tomar um passe de desobsessão e o obsessor fica lá e eu vou embora e tá ótimo, tô lindo, maravilhoso, tô me sentindo super bem dentro do centro, porque quando você sair dali da porta, os meus pensamentos voltam. Hoje eu estava falando um exemplo que é muito interessante, né? Porque a gente estava dando uma aula antes no laboratório mediúnico e estava falando isso. A gente tem toda a nossa teoria, tudo isso que a gente aprende que é maravilhoso e faz a gente se sentir super bem. Só que a gente é tão descuidado, que a gente esquece o óculos em cima da cadeira e vai embora, né? O celular em casa e sai correndo, né? Porque é muita coisa, né, na cabeça da gente, nessa nossa vida de encarnados, né? De espírito encarnado. Cai o óculos e quebra, né? Sento em cima do óculos, piso, alguma coisa acontece. Acontece com a gente, com o espiritismo. Não com o espiritismo como religião, com os ensinamentos de Deus. Vamos refrasear, né? A gente esquece em cima da cadeira e sai correndo. E sai sem eles. E dá de cara com uma situação e explode. Porque a gente esqueceu, a gente é descuidado, a gente tem todo o ensinamento, a gente descuidado e esqueceu na cadeira. Ó, saí sem o ensinamento de Jesus. Vou voltar lá. No meio da situação você se toca disso, olha que maravilha. Aí você fala, vou voltar e vou pegar lá em casa o que eu esqueci em cima da minha cadeira, que são os ensinamentos de Deus. E ó, cala. E já começa um outro processo. Até o dia que a gente não esquece mais, né? Difícil esquecer o celular, ninguém esquece, né? Difícil, não é? Esquecer o celular hoje em dia? Porque já está, né? A gente já está com isso absorvido, não pode esquecer o celular. Esquecer o celular não tem vida. Como é que é isso? Se eu esquecer as leis de Deus, eu não tenho vida. Se eu esquecer o meu contato com o divino, eu não tenho vida. Eu estou por aí, errante. E quando a gente desencarnar, talvez a gente fique errante porque eu não tenho contato com o divino, não tenho contato com a espiritualidade. Então a gente precisa exercitar isso tudo, não é? Amar os inimigos, diz Jesus, não é sentir confiança, ternura, amizade, simpatia, afeição, assim, right away. Não pode, a gente não vai conseguir. Também ninguém aqui é top de linha, né? Ninguém aqui é espírito que já está, né? Não, nós não somos ainda humildes o suficiente para dizer que a gente está aprendendo, sim, que a gente está tentando, né? Mas a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra. A gente viu isso na semana passada também. Não é sentir prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo, de um familiar, daquele que a gente ama também, não é. Tá? Mas existem graus de amor. Se a gente está aprendendo a amar, a gente vai descobrir que existem graus de amor que vão se elevando à medida que nós vamos nos elevando. Então, cada um de nós aprendendo a amar, nós vamos aprendendo a amar à medida que nós vamos nos desenvolvendo dentro do caminho evolutivo. E a gente vai acompanhando isso, né? Também não é forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos. Também não tem como. Mas amar os inimigos vai ser exatamente não guardar ódio. Vamos refrasear, vamos botar um verbo ali no meio. Tentar não guardar, não é não guardar, tentar não guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Tentar não guardar. Já é alguma coisa, não é? Então, se eu fizer uma coisa errada, o exercício se eu fizer uma coisa errada, eu não vou me odiar por causa disso. Né? E vou me chicotear por causa disso. Não. Porque o exercício começa conosco. Se eu fizer uma coisa errada, eu vou me perdoar. Eu vou levantar e vou tentar de novo. Aí eu começo um exercício realmente que vai me ajudar. Que verdadeiramente vai me ajudar. Porque aí, quando fizerem comigo, eu vou lembrar de mim mesmo. Então eu vou tentar não guardar ódio também por aquela pessoa. Porque se eu sou capaz de odiar alguém, de guardar rancor por alguém, ou sentimento de vingança por alguém, esses sentimentos estão em mim. Eu sou capaz de fazer isso comigo ainda. Esses sentimentos estão em mim. Então eu preciso cuidar disso, para que isso não aconteça com os outros. Não é uma liçãozinha fácil de se aprender, a gente sabe, né?
Mas também não adianta a gente tentar fazer tudo isso com os outros primeiro para depois fazer conosco. Nós não vamos conseguir, sinto muito informar vocês. Se a gente não fizer primeiro o exercício dentro de nós, nós vamos ficar fazendo ao léu aí fora até aprender que a lição primeiro tem que ser aprendida dentro de casa. E aí é de dentro para fora, né? Dentro de mim primeiro, as tentativas vão começando a acontecer, aí acontece com quem está próximo, é a esposa, é o marido, são os filhos, e aí você vai indo aos poucos, né? Aí vai os parentes, a avó, tio, tia, cunhado, tá. Aí é que você vai ampliando esse movimento, que passa a ser natural depois de um certo momento. Mas o primeiro é comigo. Então eu tenho que tentar não ter esses sentimentos comigo mesmo e, consequentemente, com os outros, não é? Perdoar e não opor-se à reconciliação. Já falamos, né? Se eu fizer uma coisa errada, se eu fizer uma coisa que eu não gosto de mim mesmo, que vamos fazer várias vezes, se quiser pode fazer o teste, pode começar a anotar de agora depois da palestra até o final da noite, anota quantas coisas vocês fizeram que vocês não gostaram. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Mas eu não vou deixar de me perdoar ou deixar de voltar e tentar de novo por causa disso. Porque eu sou imperfeito, eu me conheço. Olha onde a gente vai. Autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Então eu vou fazer. Não é? E vou me reconciliar comigo mesmo. E, consequentemente, eu vou me reconciliar com os outros que estão lá. Porque tudo que acontece lá fora é reflexo de mim mesmo. Não é? Retribuir-lhes o mal com o bem. Essa é difícil, né? Mas tem que tentar também. Tem que tentar. Você não vai retribuir com o bem, fazendo, conversando. Talvez a gente não seja capaz disso, mas talvez a gente seja capaz de fazer uma oração por nós mesmos. Quando a gente pede ajuda, a gente nada mais está fazendo do que isso, né? Quando eu preciso de ajuda, eu levo meu pensamento ao Pai, eu levo o pensamento ao Mestre Jesus, aos Espíritos, meu mentor, ou whoever, que esteja do lado, a espiritualidade. Alguém tem que estar aqui do lado, pelo amor de Deus. Porque sozinho a gente não está. E aí, o que a gente está fazendo? Estou fazendo uma oração por mim mesmo. Estou me ajudando. Então, a gente não precisa, né, fazer carinho, não precisa chamar para um bate-papo, para um jantarzinho, não precisa, não chega ainda a esse ponto. Mas a gente pode fazer uma oração, que é o primeiro passo, porque a oração é a melhor ferramenta de conexão de nós mesmos com a espiritualidade, com Deus. E no momento que a gente se conecta, tudo se transforma. E a gente se vê capaz de fazer coisas que nem nós mesmos acreditávamos que poderíamos fazer. Então a gente não se conhece. Então a gente volta no Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Percebe o que está lá dentro, não é? E aí eu trouxe uma parte do livro Escrínio de Luz, no capítulo Ajudemos o Inimigo, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier também, que ele diz: tão necessário se faz o auxílio espontâneo aos inimigos, visto que alimentar o adversário é manter um núcleo de raios destruidores contra nós. Núcleo de raios destruidores contra nós. Sabe o que é isso? Quando a gente fala que a gente está alimentando o adversário, isso é ódio por nós mesmos, gente. A gente não percebe dessa forma. Mas isso é se odiar muito, manter um núcleo de raios destruidores contra nós mesmos. A gente não percebe dessa forma. Mas a gente precisa abrir os olhos dos nossos espíritos para começar a perceber as coisas com mais clareza, espiritualmente falando. Não é? Todos nós somos distribuidores de cargas eletromagnéticas, porque somos energia, geradas em nosso próprio ser. Então a simpatia é corrente de auxílio que estendemos em nosso próprio favor. E a antipatia é força asfixiante que lançamos em prejuízo próprio. Então, por isso que eu falei lá no início que a minha visão toda do capítulo e dos capítulos do Evangelho é essa. Eu retorno tudo para dentro de mim para que eu possa aprender isso da melhor maneira possível, para que eu possa exercitar isso lá fora automaticamente, não é? Esse livro é muito bom, by the way, tá? Não sei se a gente tem na livraria. E a vingança? Chegamos aqui na vingança, onde ele traz no capítulo 12 aquela parte: se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe ainda a outra, não é? E nesse ponto a gente vê que há mais coragem em suportar um insulto
do que em tomar uma vingança. Normalmente a gente não suporta os insultos e a gente traz de dentro de nós mesmos a nossa parte mais primitiva, e é por isso que a vingança não está tão longe de nós, como a gente pensa às vezes que está, porque nós ainda somos capazes de trazer de dentro de nós a nossa parte mais primitiva e talvez, de qualquer forma que a gente possa colocar, agredir ao outro, se esquecendo que está agredindo a si mesmo, principalmente. Porque deve doer muito, a gente não percebe, porque a gente vive nessa vibração, deve doer muito trazer o primitivismo e o primitivo de dentro de nós para que ele aflore e alcance outra pessoa. Deve doer muito dentro de nós mesmos. Talvez a gente não perceba isso porque nós ainda vivamos nessa vibração. Mas eu fico imaginando Jesus, que teve que adensar, né, o seu perispírito e tudo para poder reencarnar entre nós. E a gente não está falando de dor física, né? A gente está falando de uma dor que a gente precisa perceber que ela existe. Porque por que eu vou trazer o que há de mais ruim de dentro de mim para aflorar porque eu quero só atacar o outro? Eu estou sofrendo tudo isso, até chegar no outro, eu sofri todo esse processo. E a gente precisa perceber dessa forma. Então, mais fácil é apresentar a outra face. Não porque eu sou bobo, mas porque talvez eu vá aprender ainda mais. Porque se eu for para o lado da vingança, eu estou me rebaixando ainda mais e estou ficando igual a ele e não estou caminhando nem por mim nem por ele. Não é? Oferecer a outra face, diz Joana de Ângeles, na verdade foi uma psicografia que Divaldo fez numa reunião mediúnica. Entre outras coisas, ela diz, eu tirei o pedaço que nos interessava, oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer uma nova investida da perversidade, que foi o que nós falamos. Trata-se da face moral, da face nobre, que se encontra oculta em nós. Aquela que é rica de sentimentos elevados e que distingue, sim, uma criatura da outra. É essa face que nós temos que ir buscar dentro de nós, para aí sim sermos capazes de oferecer a outra face. Não por causa da perversidade, mas porque nós vamos reconhecer em nós essa capacidade de aceitar essa diversidade e perceber que na nossa frente existe um espírito também ignorante, doente, necessitado de auxílio como nós. Porque esse papel pode se inverter a qualquer momento. Ele pode ser aquele que tenha que doar a outra face, que vai receber a diversidade de mim. Porque a gente faz isso também o tempo todo. Ações, pensamentos, às vezes até verbalizando, às vezes até as agressões físicas. Nós fazemos isso o tempo todo. E não porque nós somos ruins, não, porque nós somos frágeis, ignorantes. A gente não sabe ainda, a gente não se acostumou com essa nova forma de pensar. Por isso que a gente traz e fica ouvindo o tempo todo. Por isso que o Evangelho é um batelão de livro desse tamanho que a gente tem que ficar lendo o tempo todo. Mas a gente tem que ter contato todo o tempo, para que a gente não se desconecte, porque nós ainda somos muito frágeis. A gente ainda, como eu falei, esquece os óculos na cadeira e sai. Não esquece dessa lição. E mais de quem nós somos inimigos, então? Que foi o que eu falei antes. E se essa inimizade trocar de lugar? E se essa coisa trocar de lugar e nós teremos que ser ou nos colocamos no lugar daquele que quer ser amado ao invés de ser odiado? Calçar o sapatinho lá do outro, né? Vamos calçar. E se esse papel trocar? Porque muitas das vezes o cara está querendo, né, me detonar. Eu estou querendo... E às vezes que eu sou aquele que estou fazendo aquilo com ele... Olha como isso pode mudar de uma hora para outra. No mesmo dia, se quiser pode anotar hoje também, a hora que você foi inimigo e a hora que o outro foi inimigo de você. A gente pode fazer esse exercício o tempo todo. E aí traz Martin Luther King, sobre o ódio, ele falou uma coisa interessante, eu trouxe que eu achei muito legal. Um motivo por que devemos amar os nossos inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade.
deforma a nossa personalidade. Para a gente retornar aquilo à forma original que a gente quer ou aquela forma que a gente quer é mais difícil. O ódio é também prejudicial para a própria pessoa que odeia e é como um cancro incurável que corrói a personalidade e lhe desfaz a unidade vital. Vai tomando de nós a nossa própria energia vital. Todo mundo já ouviu falar do fluido vital, que a gente ganha quando a gente reencarna, que a gente tem que ficar reencarnado, a gente tem que ter energia para reencarnar, né? Tem que estar vivo, tem que estar um fluido aqui mantendo a gente vivo, né? Quando a gente tem sentimentos ruins, em se falando do ódio, que chega a ser aquele que é o mais, né, importante, vamos dizer assim, o mais top dos sentimentos negativos por outra pessoa e por si mesmo, o ódio, ele se utiliza da sua própria energia, ele se alimenta da sua própria energia. Então você vai se sentindo fraco, você vai se sentindo mais acabado, você vai se sentindo mais sem vontade de fazer as coisas. Mas às vezes a gente não percebe que é porque a gente odeia até a última gota aquela pessoa. Mas está lá, caindo, né? E não tem ânimo para sair do lugar, não tem ânimo para fazer nada. Essa é a fixação, uma das formas de fixação do espírito, que somos nós, nas coisas e nas pessoas. Por isso, muitos retornam a uma reunião mediúnica, como a gente fala, em determinados lugares, ainda fixados em situações e pessoas de séculos atrás. Porque não esqueceram, não se desapegaram, não esqueceram, não perdoaram. Então a gente tem que prestar atenção que somos nós que precisamos fazer esse exercício, enquanto a misericórdia de Deus nos permitiu a reencarnação para que pudéssemos aprender mais e mais e mais. Porque aqui a gente coloca em prática. Aqui a gente convive com o outro, convive com as diferenças, que vai fazer a gente pensar nisso tudo. Essa é a grande chance, não é? Porque depois a gente vai estudar, acho, né? Não sei para onde a gente vai, mas talvez a gente vá estudar, talvez a gente vá para o lugar que a gente hoje está se colocando energeticamente falando. A gente não sabe, não sei da vida de cada um, nem de ninguém que está assistindo a gente online, mas talvez a gente vai estudar, a gente vai fazer outras coisas para depois voltar e colocar em prática. Então a hora é essa de cuidar dos pensamentos e cuidar dos sentimentos. Porque a gente não quer ir para lugares muito ruins, onde a gente vai encontrar as outras pessoas que estão da mesma vibração de sentimentos ruins. E aquilo não deve ser um bom lugar, né? Porque, não sei, dá a impressão de que sentimentos ruins e energias negativas não devem criar um lugar muito bom de se morar ou de conviver. Acredito eu. Então nós vamos ter sim as dificuldades e para isso a gente vai ter duas formas de a gente poder lidar com isso. Várias maneiras entre o bem e o mal e a forma correta ou não, melhor ou não de se lidar. A gente pode lidar com tudo isso com amor, carinho, caridade, dedicação e confiança, fazendo isso conosco mesmos, ou a gente pode lidar com ódio, desprezo, egoísmo, vingança, desconfiança, também conosco mesmo. E isso se reflete aí fora. Então aí cada um de nós se coloque na situação atual de vida e veja como é que as coisas estão acontecendo à nossa volta. E aí a gente vai no duelo, que já não existe mais, né? Que a gente falou, que é do passado, né? Mas a gente percebe que ele existe o tempo todo e está em nós. Como a gente falou lá naquela frase, né? Sou capaz de matar essa pessoa se ela aparecer na minha frente. E aí Jesus diz lá no vídeo, entre todas as coisas que passaram, as cenas que passaram pelo vídeo, a gente percebeu todas as coisas que a gente está falando durante a palestra, passaram lá, né? Pelo vídeo. E ele diz lá, a frase original é: não resistais ao mal, não é? No sentido de que não vá você bater de novo, não vá você revidar o mal, porque não é esse o caminho. Mas aí eu trouxe para vocês o resistais ao mal, no sentido de que nós somos mais fortes do que o mal e nós podemos fazer mais, porque o nosso esforço pode ser maior atualmente. Nós podemos, e só depende de nós. Então a gente pode resistir ao mal nesse sentido. A gente pode fazer com que ele desapareça de nós, ele se transforme e se ressignifique de acordo com a minha percepção. Porque tudo é a nossa percepção. A pessoa pode chegar e pode me xingar e pode falar poucas e boas para mim. Se o meu coração está aberto e eu tenho uma conexão maior com a espiritualidade, compreendo ou tento fazer um esforço de compreender determinadas coisas, aquela ofensa não chega a mim. Percebe? Eu percebo as coisas da forma que eu quero. Mas eu posso receber aquilo como ofensa, esbofetear o outro, pisar em cima, matar e ir embora.
Também pode, também, que a gente tem livre-arbítrio, né? Pode também. Mas é a forma como eu recebo. Então, mais uma vez, o que se modifica? Nós. Porque é a forma como eu vejo. É a forma como nós recebemos as coisas. Tudo. E aí a gente sai do inimigo, sai da pessoa e vai para a vida inteira. Tudo que eu recebo de Deus, eu é que tenho o poder de perceber e de fazer aquilo chegar a mim da forma que eu quero. Então, para todas as situações que estejam acontecendo nesse momento nas nossas vidas, nós somos as únicas pessoas que podem modificar a ação dessas coisas nas nossas vidas. Porque nós podemos amar os nossos inimigos. Deveríamos, ao menos, segundo o ensinamento de Jesus. E aí eu trago essa aqui, em uma questão de segundos, Divaldo Franco de novo fala para a gente, no livro Palavras de Luz, nós podemos, em uma questão de segundos, felicitar a nossa vida ou infelicitá-la, que tem a ver com o que a gente acabou de falar, não é? É preciso, então, realizar um treinamento, porque tudo na nossa vida é treinamento, gente. Não adianta achar que vai cair do céu, porque não vai. Não vai cair do céu. Ele vai colocar, Deus vai colocar as coisas ali, mas a gente é que tem que fazer o esforço para poder entender, para compreender, para exercitar, para fazer. Tem que ser nós. Então, comecemos treinando-nos para pequenas coisas, diz ele. Eu sempre gosto disso porque eu acho que as pequenas coisas são mais fáceis da gente treinar do que as grandes, né? Porque eu vou treinar só até onde meu braço alcança. Se eu tiver que fazer isso, já tem um esforcinho maior. Então, peraí, não estou preparado ainda para esse esforço, né? Alcançar lá o quadro não tem jeito, ainda não estou no momento, né, de desdobrar e vai até lá e pega, também não dá. Então vamos treinar pelas pequenas coisas. E Divaldo diz, toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, que é o mais simples, porque, né, acontece mais vezes com a gente no nosso dia a dia, talvez umas 500 vezes por dia, não sei. Tentemos sorrir e não dar essa resposta grosseira. Acabou, né? Já detonou a gente no primeiro treinamento, né? A gente não vai conseguir nem que a vaca tussa, né? Não vai de jeito nenhum. A pessoa vai chegar, vai dar uma coisa, falar pra gente uma coisa, a gente não vai dar uma resposta grosseira? Da onde que não vai? Olha o primitivismo. Naturalmente emergindo em nós, sem que a gente perceba. E nós temos o divino em nós, que a gente não deixa que ele emerja também. Porque a gente tem as duas coisas, não é? Se alguém nos dá uma indireta e podemos rebatê-la com uma alfinetada, tornemos a sorrir achando que o agressor é que não está bem, ele é que não está num momento bom, ele é que não está bem de saúde, talvez, não é? Talvez esteja fora de si, não, a gente não sabe. E Divaldo falando isso é muito engraçado, né? Porque Divaldo é muito... Não disputemos o campeonato, diz ele então, para ver quem é o pior dos licitantes. Porque quando a gente entra numa dessas, a gente está disputando quem é pior. De treinamento em treinamento, de pouco a pouco, quando vier a agressão, estaremos então acostumados a não reagir, tão acostumados a não reagir, que passaremos então a agir. Então, reagir é instintivo. Instinto é de onde a gente quer sair, porque a gente quer ter atitudes pensadas. O amor requer ação, requer atitudes pensadas. O amor instintivo nós exercitamos lá atrás, nas nossas encarnações. O amor instintivo, princípios espirituais, nossos amigos animais, ainda exercem nesse momento, se preparando para um galgar maior, que é o amor instintivo, é salvar a vida do filhote, é amar só para procriar e tal, e esse é o amor instintivo. Nós já passamos dessa fase. O amor requer algo mais de nós. Requer ação, requer pensamento no bem. É o aprendizado, não é? Então, para isso, a gente precisa, sim, perdoar. E já dizia, né, Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A gente precisa se reconciliar, sim, lembrando que tudo isso começa em nós. Tá? Não começa no outro, começa em nós. Reconciliar, sim. Desejar o bem, sim, porque somos esse campo eletromagnético de energia, né? O que sai, retorna. Então, a gente está sempre doando e recebendo, né? E precisamos também prestar socorro, que para prestar socorro nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa percepção e prestar atenção nas pessoas, que são mais importantes que as coisas, lembrem disso. Foi boa essa lição para mim, olha, vocês não têm noção, foi muito boa.
Então a gente precisa fazer isso tudo para a gente poder exercitar o amor, que é isso que a gente busca. O amai os vossos inimigos, a lição do Evangelho é essa, é o exercício do amor. É o exercício do amor por si mesmo, é o exercício do amor pelo próximo. Quando Jesus coloca os inimigos dentro da lição, é porque, para nós, é mais fácil de prestar atenção, porque inimigos estão mais próximos da nossa realidade evolutiva, no sentido de que nós estamos mais próximos a essa linguagem. Porque quando ele falou para a gente amai-vos uns aos outros, ele falou para a gente exatamente a mesma coisa. Mas nós talvez não tenhamos entendido o amai-vos uns aos outros. Aí ele traz de novo a mesma lição, amai os inimigos. Honrai pai e mãe. Honrai os aflitos, os doentes e os famintos. E por aí vai. Evangelho inteiro, pode abrir qualquer um. É exercício do amor. Então, obrigado pela atenção de vocês e bom fim de semana para todos.